TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Eu quero saudar você que está nos ouvindo pela Rádio Manaim e também você que está nos assistindo pelas plataformas pelas quais transmitimos este programa, que é produzido pela equipe de comunicação da Igreja Cristã Maranata. Nós transmitimos pela TV Manaim, transmitimos pelo Facebook da Rádio Manaim, também transmitimos pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E nós estamos numa sequência muito interessante, uma sequência com o tema Síndrome da Queda Espiritual. Eu quero aproveitar para recomendar, se você não assistiu às 2 edições anteriores do programa, que você assista, entra lá dentro da plataforma, dentro do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, lá dentro, naquela lupinha você coloca Conversas Bíblicas e aí você vai ser direcionado para uma lista, uma playlist do Conversas Bíblicas e pela data você pode escolher e assistir às edições passadas deste programa, que é muito interessante. E o tema que nós estamos abordando nessa sequência, como eu disse, é Síndrome da Queda Espiritual. E mais uma vez, para tratar desse tema, eu recebo aqui comigo o pastor Amadeu Loureiro. Amadeu, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Pastor Josias, vamos continuar. Vamos lá. Olha só, eu vou ler logo o texto base para essa edição do programa, que está na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versos 9 e 10, que diz o seguinte: pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Amadeu, estávamos tratando, quando terminamos a última edição, sobre sinais. Falamos sobre apatia, murmuração, isolamento, volta ao passado e desobediência. Tudo isso está gravado na edição anterior. Vamos continuar daqui. Sinal da enfermidade, da síndrome da queda espiritual, comodismo. Como é que a gente pode identificar isso na vida do crente? Não, hoje é até mais fácil você ver isso, né? O crente, a vida na igreja, como a nossa, por exemplo, ela tem uma atividade, não é uma... a igreja para nós não é um grupo social, né? Um clube social, onde você tem uma participação social, eventos sociais, festas, e a igreja para aniversário, casamento. Não, a igreja ela tem um funcionamento, ela é um corpo vivo, ela tem uma operação, ela tem uma preocupação, ela tem uma missão, né? A igreja toda está envolvida com isso. Nós trabalhamos hoje, e isso é uma das características do voluntariado, né? Toda a igreja está envolvida no trabalho. Aprendemos isso desde o início. Quando você vê o crente que às vezes ele começa, se empolga e tal, aí de repente ele recua, ele vai, entendeu? Você, a escola bíblica ele não vem. Tinha uma coisa muito, no começo, você tinha aquelas pessoas que não vinham na escola bíblica porque era 8 horas da manhã e não queria acordar as crianças, porque as crianças iam para a escola semana toda cedo e domingo queria deixar elas dormir mais tarde. Então, tadinho, aquela coisa toda. Depois passou para 10 horas, porque também chega 10 horas, tem a hora de fazer almoço, e difícil, tem que preparar almoço, não tem ninguém em casa e tal. As pessoas arranjam sempre um jeito, entendeu? Para se acomodar e tal, não vir e não participar. Isso, quando você começa a observar esse recuo do crente em participar dos cultos, vem pouco aos cultos, passa uma semana sem vir ao culto, não é? E arranja aquelas desculpas: eu cheguei tarde do trabalho. Nada, chegou 5 horas. Mas meu banho é demorado, aquela coisa. Então, as pessoas
esse comodismo, essa falta de preocupação com o culto é preocupante. É por isso que você tem que ter controle disso. Isso é uma coisa que preocupa. É um sinal também da ausência da saúde espiritual. Infidelidade. É ruim falar sobre isso, né? Um dos... eu costumava dizer brincando, né? A gente tem muito cuidado para tocar com esse assunto. O Gedotipo fica ruim da vida se falar sobre esse assunto. Mas eu costumava dizer o seguinte: para ver isso aí é só chegar a procurar o tesoureiro para ver o livro, para ver direitinho. Olha, a infidelidade é quando você... Deus é fiel, né? Quando você começa a achar que Deus não é fiel com você, aí você acha que Deus é infiel e o infiel é você. Nas coisas que ele exige de você, você não cumpre. Você pode ser infiel numa coisa que o Senhor exigiu de você e você não cumpriu. Numa tomada de posição que Deus pediu de você e você não foi fiel naquilo. Uma postura. Você não foi fiel numa decisão que você tinha que tomar. Então, isso você observa no crente. Você observa. Às vezes até no dízimo, que é o caso e tal. Não, mas o dízimo é uma das formas. É uma das formas. Mas você nem vê isso, que o pastor nem vê livro caixa, né? nem vê isso. Mas há muitas formas de você ser infiel. E ser infiel é você exatamente aquilo que Deus pediu de você, aquilo que Deus orientou, você não cumpriu. Isso é uma infidelidade. Tem várias formas de você detectar isso no crente. A nossa relação, ou a relação do Senhor conosco, é uma relação de aliança. Exato. De conserto, é isso? E pressupõe-se numa aliança a fidelidade de parte a parte. Você quer ver uma coisa? Olha só. Um dia eu disse isso para um irmão e digo isso para você também que está assistindo. Você tem direitos. Como eu tenho, você tem, todo mundo tem direito, mas nós temos deveres. Certo? Você tem o direito de pensar o que você quiser. É direito? É o seu livre-arbítrio. Eu tenho direito de discordar disso, discordar daquilo. Está tudo certo. Até de criticar uma decisão que foi tomada e você não sabe que forma foi tomada. Mas você tem o dever de saber do Senhor se aquilo foi certo ou errado. Por quê? Porque em tudo vai ter um juízo. Entendeu? Então, você tem o direito de discordar disso. Tá? Eu não estou aceitando isso. Está tudo bem, mas você tem o dever de saber se isso que você está discordando, você está certo ou você está errado. Se você está errado, você tem que recuar. E se você não recuar, você vai ser infiel naquilo que o Senhor determinou. Entendeu? Vamos para mais um sinal: autossuficiência. Aí é ruim. O que é autossuficiência? A autossuficiência, ele decide governar a sua vida. Porque o crente, ele é governado pelo Espírito Santo. Mas ele é governado pelo Espírito Santo do corpo. O ministério é uma função. E os diáconos que ali estão são os cooperadores com o ministério. Então, você depende daquilo. Espiritualmente, você depende daquilo. Quando você para de depender daquilo que é o espiritual no corpo, entendeu? Você se torna autossuficiente. Então, você toma todas as suas decisões. Dentro da sua casa, fora da sua casa, você consulta com a sua mulher e não quer participação de nada e tal, faz tudo aquilo. Quando dá errado, você bate em cima do pastor.
Mas eu não sabia disso. Entendeu? Mas como que você... Exemplo disso. É muito comum isso, você pega aquele irmão, tem muito disso, né? Aquele irmãozinho, né, todo jeitoso dentro da igreja e tal, se converter a um irmão que tem recurso. Aí tal, aquele irmão tem recurso e tal, aí ele fica ali e tal, aquela coisa toda. Aí daqui a pouco resolve abrir um negócio com o irmão que tem recurso. O irmão está na bênção, aquela coisa toda. Não, vamos abrir aqui um negócio e tal. Aí o que ele faz? Ele quer abrir um negócio, é um novo convertido, o que ele tinha que fazer? Tinha que procurar o pastor. Aí ele faz aquilo que ele quer. Então ele vai lá, ele tem um dom, ele tem a orientação e o outro é novo. Abriu um negócio e tal, eu sou um sócio aqui no negócio, abriu, não houve participação do pastor, não ajudou a consultar o senhor, nada e tal, tudo bem. Quando dá errado, o novo, que não tem ainda uma experiência, fica oprimido, porque ele entrou com dinheiro. E o outro, que estava na bênção, não entrou com dinheiro, entrou com a fé. O que entrou com dinheiro ficou oprimido e o que entrou com a fé disse em tudo dai graças. Só que isso vai em cima do pastor. Mas como é que você fez isso? Não, o senhor me deu um dom. Rapaz, mas que dom? Não, é um dom, eu consultei com a minha mulher. Então você vê o seguinte, ele começa a tomar as decisões, é o caso do dom familiar. Problemas de casamentos, de casamentos de filhos, rapaz, com famílias que ignoravam orientação de pastor, de tudo, rapaz. Isso é um absurdo. Aí que você vê a tragédia no casamento de uma filha, de um filho. Por quê? Porque às vezes a mãe, entendeu? Não quer saber da orientação do pastor, que o pastor não sabe isso, que o pastor não entende. Então ela tem dons, porque eu tive visão, tive revelação. Então, acha que o dom é particular, é pessoal, toma as decisões. Rapaz, esse tipo de autossuficiência dentro da igreja é terrível. E quando o crente entra por esse caminho, é difícil, porque é o seguinte, porque ele toma todas as decisões baseadas naquilo que é o dom dele. E se esquece que o dom fora do corpo, ele normalmente ele induz ao erro. O corpo, na verdade, é um recurso que está à disposição, claro, né, da igreja, claro, um recurso saudável para a vida espiritual. Agora, Amadeu, você falou sobre sinais, nós abordamos aqui alguns sinais, que só para relembrar quem está assistindo, sinais é aquilo que se percebe. Que você vê. Que você vê. Né? E agora a gente entra numa sequência de sintomas, que é aquilo que o doente sente. E que ele ao buscar ajuda, ele narra que sente. Exatamente, ele é a queixa. É a queixa dele. Exato. É a dor do paciente. Muito bem, vamos ver alguns sintomas. O que o doente diz? Transferência de culpa. Então vamos lá. Você observou o problema. Essa pessoa está com uma dificuldade. Então você chama, o pastor chama. Fulano, senta aqui. O que está acontecendo? Por que você está assim? Aí ele resolve e diz, não, eu estou assim por causa da minha mulher. Minha mulher é assim, minha mulher é assim. Lá. Aí você chama a esposa. Diz, não, eu acho que ele está errado, ele está com as dificuldades assim. Não, que a mulher pega muito no meu pé. Que a mulher... Então ele procura julgar para a mulher. Por que você está assim? Não, é por causa do diácono. O diácono me trata mal, o diácono não gosta de mim, o diácono fala de mim, a mulher do diácono me olha atravessado, é porque não sei o que lá e tal. Transferência de culpa, o diácono. Por que você está assim? Não, que eu estava no grupo de louvor, a irmã disse que eu estou desafinada, e não é nada disso. O problema é outro. Mas ela está julgando, não, porque eu estou no grupo de louvor, mas tal... E você, porque você está, não, o pastor não gosta de mim não, o pastor tem uma implicância comigo, o pastor só fica no púlpito jogando indireta para mim e não sei o que lá, não aguento mais isso. Então ele fica, ele não aceita o problema. Ele não reconhece o problema, a enfermidade espiritual dele. Não, ele joga para outro. A culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, a culpa não...
Por que você não assiste mais o culto? Não, eu não gosto da EBD, aquela EBD é horrível, que não sei o que é lá, porque aquilo, não sei o que. Não é EBD, rapaz, eu não consigo, aquilo me oprime e tal. Então ele transfere, joga, entendeu? Coisa, por que você não está vindo à igreja? Não, aquela irmã falou mal de mim e tal. Tinha um caso um dia na igreja de Vila Velha 1, a irmã falou isso comigo. Não, tô mal mesmo, isso mesmo, mas aquela irmã acabou comigo. Amadeu, aquela irmã acabou comigo, acabou com a minha vida. Ela é responsável por tudo e tal. O que a irmã tá falando de mim e tal, não sei o que lá. E eu sempre fui um macaco velho, né? Então ela sentada, eu digo, quem é a irmã? Fulano e tal. Fulano, pelo amor de Deus, Amadeu, só não botar cara. Diz, vou botar, mas é claro agora. Fulano, chama a irmã, fulano tal lá. Ai, Amadeu, que vergonha, faz isso comigo não. Sentou, irmã. Vai sentar aí, mas depois de você. Olha, a irmã está dizendo aqui que está arrasada porque você falou isso dela. Eu falei de você aonde? Não, você comentou com a irmã lá no shopping que eu assim, que irmã? A irmã falou, chama a irmã fulana. Veio a terceira, botei aqui. Moral da história. Não tinha nada daquilo. Ela inventou, queria julgar a culpa assim de um para outro, tinha nada. A outra também não sabia de nada. Não, falei isso com você. E você delirou. Pô. Então veja só, transferência de culpa. O pastor tadinho, não sabia de nada. Não, irmã, eu sempre te tratei bem. Não, irmã, não, porque é desafinada. Não, mas eu nunca falei que você é desafinada. Você está entendendo? Então ela mulher joga com o marido e tal. Transferência de culpa, isso é muito comum. Vamos lá, outro, que é até próximo desse, ninguém me entende. Esse é tipo daquele camarada igual aquela coisa do alto flagelo, né? Aí você pega a pessoa e tal, aí aí o pastor chama, né? Esses tópicos que estão aí, por incrível que pareça, foram todos dados por revelação, sabia? Glória a Deus. Revelação. Então, ninguém me entende. E da experiência também de pastoreio. Do dia a dia do ministério. Claro. Você pega a pessoa, você aperta a pessoa, não, tem alguma coisa errada e tal, e papai, você diz, olha, o senhor está dando uns dons a seu respeito, eu estou observando que você está assim, aos sinais que você está assim, você fez um comentário assim com a irmã, o que está acontecendo com você? Não, pastor, aí ela começa, porque isso, eu tenho uma luta muito grande, eu tive doente e também passei tão enfermidade lá da minha mãe, do meu tio e tal. Tá tudo certo, irmã, ou irmão, né? Irmã, tá tudo certo. Mas olha, tem os dons aqui, o dom está dizendo que você está assim, você está desse jeito, você não está comparecendo, você não tem sido usado em dom, você não vem ao culto. Sim, pastor, eu entendo tudo isso, mas olha, o problema também é assim, calma, irmã, tá certo, eu te entendo. Mas olha aqui, vamos aqui, esse dom aqui. Sim, pastor, esse dom aqui, mostrando você assim, descalça, você andando pelo deserto, você aqui, ó, com óculos escuros, entendeu? Sim, pastor, eu aceito tudo isso, mas pastor, tem que ver também meu lado. Mas, irmão, vamos pelos dons. Mas, pois é, pastor, essa é a grande dificuldade, ninguém me entende. Vocês só pensam naquilo que é o lado de vocês não entendem o lado da gente também e tal. Então, esse é um tipo, o crente às vezes tem essa visão do alto flagelo, entendeu? De que ninguém entende, então, aquilo, gente costuma dizer o seguinte, né? A ovelhinha, né? Eu quero ser sempre a figura da ovelhinha. E a ovelha, às vezes, precisa ser apacentada, precisa ser conduzida. É interessante, só intermeando aqui o que tem sido abordado, que você está abordando, o objetivo é sempre a saúde espiritual da ovelha. Claro. Ninguém está com o objetivo de perseguir ou tentar impor uma realidade qualquer, ou institucional. O objetivo é a saúde espiritual de todos. Se a igreja fosse um clube social, tá tudo certo. A igreja é um organismo vivo. Então veja uma coisa, se ela é um organismo vivo, se uma parte ou um órgão daquele corpo está doente, ele precisa ser curado. Ou ele mata todo o corpo, ou ele precisa ser extirpado. Você está entendendo?
Então, isso é por isso que nós usamos essa linguagem para falar. Isso está falando da saúde espiritual da ovelha. Vamos lá, vamos seguir. Insensibilidade. Isso é uma coisa. Aí você já está no caso. Esse aí já é um quadro terminal. Que a insensibilidade, quando o crente entra nessa fase, a doença é muito grave. A doença. Porque você vem de sinais e sintomas e tal, mas quando você chega nessa fase, insensibilidade, o doente está em coma. Pô. O doente está no CTI. Coma. Por quê? Porque você não tem mais nenhuma... falta elementos para você lidar com ele. Porque a maneira de você lidar com... Como é que você vai abordar um crente, um irmão, numa dificuldade? E na abordagem você vai entregar para ele dons e ele está completamente refratário a isso. Insensível ao uso de dons. Os dons, não adianta você entregar o dom para ele. Não adianta, ele não reage mais. Esse é um quadro dificílimo. Vou contar uma experiência. Eu tinha um diácono. Esse diácono entrou numa dificuldade espiritual muito grande. Ele começou a fazer uns negócios errados e tal, aquela coisa toda. Chamei, conversei com ele. Falei, fulano, você tem que parar com isso e tal, o senhor tem requerido isso e tal. Afastamos das funções e tal, não sei o que lá. E foi, o negócio foi. Fulano, ó, fez um negócio ali com a pessoa, negócio errado, entendeu? Você fez um negócio lá com outra pessoa também, errado e tal. Negócio desonesto. Não tá certo, rapaz. Aí sentamos um dia, um dia com ele, e eu entreguei os dons para ele. Josias, quando eu entreguei os dons para ele e a mulher, ele olhou para mim e deu um sorrisinho. Falei, é isso aí, né, pastor? Mas a coisa tão assim, a insensibilidade do cara, ele estava mal. Quando eu entreguei os dons, ele deu um sorrisinho e falei, é isso aí, pastor, é isso aí, né? Eu fiquei tão irado, eu olhei para ele e disse, fulano, olha só, o Espírito Santo não te corrigiu. Sabe quem vai te corrigir? Ele falou, não, pastor, ele pensou que eu ia dizer que era a esposa. Porque a esposa era uma serva de Deus e tal. E ela realmente tinha muito, assim, aquela coisa... Uma postura muito firme. É. Quem é, pastor? Diga, a polícia. Isso aí, fui pro culto, tá tudo bem. Uma semana depois, esse camarada mexia com uns negócios e tal. Ele fez um negócio errado, aí houve uma denúncia, a polícia entrou dentro do local dele, ele tinha uma empresa, deu tudo errado, a empresa prendeu ele. E ele tomou uma surra a rigor. Tal. E tinha uma irmã da igreja que era advogada e tal, aí a esposa foi lá me procurar, eu digo, não posso fazer nada e tal. Aí fui lá e mandei a irmã ir lá para tentar tirar ele da cadeia e tal. E tirou ele da cadeia. Na vinda, ele disse para a irmã, falou, pois é, Amadeu falou que o Espírito Santo não conseguiu me corrigir e que a polícia ia me corrigir. Entendeu? Quer dizer, você vê... Eu não falei aquilo por coisa, porque quando o Espírito Santo fala, Josias, o Espírito Santo não fala para te julgar, nem para te destruir, ele fala para te... O livre, o fim preservar. Proveitoso é preservar, livrar, entendeu? Então você vê a situação desse indivíduo, que foi uma situação, assim, difícil, não se aprumou nunca mais, tal. Mas o quadro ficou difícil, porque ele... Outro caso, muito. Nós tínhamos aquele negócio de orar pelas famílias. Tinha uma família e tal, começaram a ter dificuldade com dons. Aí nós passamos essa família e tal,
Mas tinha que chamar todas as famílias, a família toda, a família de uma certa projeção social, mas uma dificuldade, totalmente apáticos a correlação a dons, nada, atendendo nada, insensíveis e tal. Aí levamos para o grupo, oramos, aí uma irmã muito simplesinha entregou um dom. Eu tive uma visão com os filhos da irmã, e a irmã estava, ela e a filha. Eu via os meninos da senhora na praia e de repente eram todos presos. E havia um blitz da polícia e levava todo mundo preso, inclusive os filhos da senhora eram presos. E nesse negócio aqui, parece que no meio dessa blitz havia negócio de droga. Rapaz, a mulher ficou brava. Levantou no meio da reunião do grupo de intercessão. Sua louca! Você está achando o quê? Que os meus filhos são delinquentes? Os meus filhos são drogados? Sua maluca, vou te processar, sua louca. Falei, calma, irmã. Isso é uma reunião de grupo de intercessão. A irmã está entregando um dom. Era uma senhora idosa. Um dom. Ah, maluca e tal, não sei o que lá. Tudo bem. Levantou e com a filha foi embora. 2 semanas depois, eu estava voltando a uma reunião do presbitério. Aí Linda chegou, eu estava chegando. A Linda falou assim, fulana está aí com a filha, querendo falar com você. A dita cuja. Ela e a filha. Cheguei lá na sala, estavam as duas desmanchando de chorar. Falei, o que houve? Pensei que o marido tinha morrido. O que houve com vocês? Ah, mas deu aconteceu uma desgraça. O que houve? Os meninos estavam ali na Praia da Costa, ela esqueceu da reunião de 2 semanas atrás. Na Praia da Costa ali, julgando ali, brincando ali e tal. A polícia veio, carregou todo mundo e parece que no grupo tinha droga envolvida. Falei, mesmo? É. Então eu queria, Amadeu, por favor, meu marido está viajando, você podia ir lá na delegacia comigo para a gente conversar com o delegado. E eu ir lá? Vou nada. Sabe por quê, fulano? Eu não vou, sabe por quê? Porque isso é bom para você. Você está lembrado de 2 semanas atrás? O dom que a irmã teve com você, com a sua família. Entendeu? Está aí o dom. O senhor queria isso? Não, o senhor não queria. Isso nós temos que dizer sempre para o crente. Não brinca com dom espiritual. Dom espiritual é uma coisa muito séria. Você pode fazer qualquer coisa, mas dom espiritual você para... Entendeu? Você tem um problema com o irmão, não aceita isso, mas quando tem um dom espiritual, você para, porque há coisas que acontecem e depois não tem como voltar atrás. Amadeu, a gente já está com o tempo bem estourado, ainda faltam algumas, mas a gente tem ainda para tratar sobre a maneira de tratar a síndrome da queda espiritual. Então a gente conclui na semana que vem. Amém. Tá certo? Tá certo. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Paz do Senhor. Amém. Bom, a gente está terminando essa edição do programa Conversas Bíblicas numa sequência muito boa, muito interessante, para que todos assistam. E vamos encerrar agora essa edição, mas a gente continua na semana que vem, a gente ainda terá mais um episódio focado nesse assunto, onde você vai entender aquilo que é preciso, porque ao refletir sobre você mesmo, você começa a perceber se algo não está bem com a sua saúde espiritual. Então, não deixe de assistir, na próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta. Nós estamos assim encerrando mais uma edição do Conversas Bíblicas. Deus abençoe a todos, boa semana. A paz do Senhor Jesus, Rádio e TV Manaim, juntas anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.